da Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos eram grandes festivais de cunho religioso e esportivo que aconteciam de 4 em 4 anos no famoso Santuário de Olímpia, cidade conhecida pela estátua de Zeus, erguida em sua homenagem entre 456 e 468 a.C. A primeira edição do festival se deu em 776 a.C. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram organizados por Élide e realizados na região de Peloponeso. Para participar do festival, se fazia necessário pertencer às classes favorecidas da sociedade, além de ter praticado esporte desde criança. Poderiam participar pessoas de colônias das costas do Mar Negro e Mediterrâneo. Não poderiam participar os bárbaros, mulheres e escravos. Os vencedores eram homenageados em suas respectivas cidades com a construção de estátuas e benefícios como alimentos gratuitos. A bocha tem sua origem aproximadamente cerca de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Nessa época, o esporte era praticado com pedras que possuíam uma forma mais esférica. Era praticado esse esporte no Egito e na Grécia Antiga, como forma de passatempo. O esporte da bocha surgiu na Itália, no período dos imperadores, aproximadamente entre 68 e 69 d.C., e na época era chamado de boche, onde nobres e governantes organizavam festivais, criando assim o profissionalismo. A versão italiana da bocha consiste em enrolar bochas pelo chão em direção a algum objetivo. Com a expansão do exército romano, a modalidade foi fundida pela Europa. Em 1500, o esporte já era praticado na França, Espanha, Portugal e Inglaterra, com diversas alterações na regra que resultaram na popularidade que o esporte tem atualmente. Na América do Sul, o esporte também chegou por meio dos italianos. Os imigrantes trouxeram a prática para a Argentina e depois para o Brasil, através do Rio Grande do Sul. Desde então, o esporte vem sendo praticado em clubes, centros comunitários, empresas, sindicatos, paróquias, praças, praias e principalmente CTG. Em 1880, quando os italianos começaram a chegar ao Brasil, trouxeram com eles inúmeras tradições culturais, e uma dessas sendo o jogo de bocha, que era praticado dentro dos navios durante as viagens, sendo isso como um meio de diversão e distração. Para praticar esse esporte necessita que sigam algumas regras. Pode ser jogado entre 2 pessoas ou 2 equipes. Cada jogador ou equipe tem direito a 4 bochas por partida. O início da partida se dá com o arremesso de uma bola pequena denominada bolinho. O lugar em que o bolinho passa a ser o ponto daquela partida do qual as bochas devem ser aproximadas. Em seguida, os jogadores começam o lançamento das próprias bochas. É permitido aos jogadores eliminarem uns aos outros através do distanciamento das bochas adversárias ao chocá-las com as próprias bochas. O lançamento das bolas deve ser feito pelo ar. Os jogadores não podem deslizá-las enquanto rolam. O jogador ou a equipe vencedora é aquele que conseguir aproximar mais bochas do ponto estabelecido e, consequentemente, conseguir conquistar mais pontos. Atualmente, a entidade que representa o esporte pelo mundo é a Confederação Mundial de Bocha, com confederações nos continentes como a Confederação Pan-Americana de Bocha. Aqui no Brasil, o esporte foi reconhecido como tal em 1943. A Confederação Brasileira de Bocha tem como filiadas a Federação de Bocha do Paraná, Federação Paulista de Bocha, Federação Boncholia do Estado do Rio de Janeiro, Federação Gaúcha de Bocha, Federação Brasiliense de Bocha, Federação Catarinense de Bocha, Federação Espírito Santense de Bocha, Federação Mato Grossense de Bocha, Federação de Mato Grosso do Sul de Bocha e Federação Mineira Bochólio. Os clubes são filiados, em sua maioria, em ligas municipais e regionais, federações dos estados filiais e a confederação, que é filiada à Sul-Americana de Bocha. Em 1994, em Buenos Aires, foi realizado o primeiro Campeonato Sul-Americano de Bochas, mas o Brasil só foi representado no ano de 1957. O primeiro campeonato mundial foi em 1951. A partir da década de 60, a bocha afirmou-se no país com a evolução técnica de novos atletas e a conquista de novos adeptos em 1966. As mulheres iniciaram sua participação. Os atletas paralímpicos têm a bocha de forma tão sólida que o esporte compõe a lista das modalidades disputadas nas Paralimpíadas. Os jovens são, em grande maioria, os que disputam os campeonatos estaduais e nacionais, tanto na categoria feminina como masculina. Apesar do velho conceito de que a bocha é esporte para idosos, a bocha é praticada por pessoas de todas as idades e classes sociais. Homens, mulheres, jovens e crianças, atraindo a participação de atletas de faixa etária cada vez menor, é possível encontrar atletas vivendo do esporte da bocha. Nos clubes ainda encontramos canchas de areia,
sintéticas e de carpete. Hoje são disputados diversos campeonatos onde são reconhecidos mundialmente, nos quais onde todos os tipos de pessoa podem participar. Na antiguidade, antes mesmo das civilizações gregas e romanas, há indícios arqueológicos que indicam que o homem praticava lutas usando as mãos, desferindo golpes uns contra os outros. Os gregos e os romanos também praticavam lutas desse tipo, com objetivos esportivos, caso dos gregos, ou de simples diversão, no caso dos romanos. Porém, o boxe só ganhou algumas regras aproximando-se do que é hoje no século XVII no Reino Unido. Foi no ano de 1867 que o uso de luvas e o número de assaltos foram determinados como regras oficiais. Para tornar as lutas mais competitivas, as regras do boxe definiram categorias que variam de acordo com o peso do lutador. As lutas profissionais possuem no máximo 12 assaltos com 3 minutos cada, porém em determinadas competições o número de assaltos pode ser menor. Nas Olimpíadas, por exemplo, são 3 rounds de 3 minutos cada. No final de cada assalto, os lutadores ganham pontos que são atribuídos por 5 jurados da luta. Estes pontos, definidos por golpes e defesa, servem para definir o ganhador em caso da luta chegar até o fim. Quando um lutador consegue derrubar o adversário e este permanece por 10 segundos no chão ou não apresentar condições de continuidade na luta, ela termina por nocaute. Não são permitidos golpes baixos, na linha da cintura ou abaixo dela. O boxe é um esporte também considerado arte marcial, que faz parte dos Jogos Pan-Americanos e também das Olimpíadas. Podemos citar como boxeadores que mais fizeram sucesso: Larry Holmes, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Júlio César Chaves e Mick Tyson. No Brasil podemos destacar Éder Joffre, Adilson Maguila Rodrigues e Acelino Popó Freitas. Os principais golpes de boxe são cruzado, aplicado na lateral da cabeça do adversário, jape, golpes preparatórios de baixo impacto e rápidos, direto, soco frontal, e upper, também conhecido como gancho, ocorre de baixo para cima atingindo o queixo. Muhammad Ali conquistou medalha de ouro na categoria meio pesado nos Jogos Olímpicos de Roma de 1960. O boxeador canadense Lennox Lewis venceu o norte-americano Riddick Bowe na final dos superpesados dos Jogos Olímpicos de Seul de 1988. O boxeador cubano Teófilo Stevenson foi 3 vezes campeão olímpico na categoria peso pesado entre 1972 e 1980. Quanto às regras deste esporte, pode ser um esporte muito antigo, mas as regras foram se modificando com o tempo. No início, não existiam muitas regras e era mais livre, só terminavam com a desistência de um dos lutadores, não havendo tempo também. Porém, as regras que são válidas atualmente foram elaboradas na Inglaterra no século XVIII. Era um esporte muito mais violento porque não havia luvas, tempo e maneira de analisar o vencedor, a não ser pela desistência ou nocaute. Atualmente, as regras do boxe não são permitidos movimentos em que os lutadores se agarrem ou golpeiem um ao outro, enquanto um está no chão. Também não é permitido golpes abaixo da cintura, na nuca e com a cabeça abaixada também não são permitidos. A duração das lutas pode variar de competição para competição, porém, em campeonatos oficiais, as lutas possuem 12 rounds de 3 minutos, com um intervalo de 1 minuto entre cada um deles. A luta também tem fim caso um dos lutadores vá a nocaute ou não tenha mais condições de lutar após levar um golpe. Nas Olimpíadas de Londres 2012, o boxe foi uma das modalidades olímpicas. Foi também a estreia do boxe feminino em Jogos Olímpicos. O Brasil teve uma boa participação no evento, com 3 medalhas conquistadas. O boxeador brasileiro Esquiva Falcão ganhou uma medalha de prata, enquanto Yamaguchi Falcão e Adriana Araújo levaram uma de bronze. A única edição dos Jogos Olímpicos que não houve disputas de boxe foi em 1912, nas Olimpíadas de Estocolmo, em função de uma lei que proibia a prática do esporte no país. O boxe não foi relacionado como modalidade olímpica.